Então, assim, vocês, né, tiveram na semana passada, né, compartilhamento de 2 vídeos bem interessantes. Um deles, na verdade, ainda está como uma atividade para ser feita até quarta-feira, né, que é o vídeo da apresentação, né, da, do Sirius, lá no LNLS, do professor José Roque. Mas eu não sei se, assim, acho que talvez, não sei se toda a turma aí já teve a oportunidade de assistir o vídeo compartilhado e a atividade que eu deixei para fazer. Logicamente, ela não é para hoje, mas caso tenham feito, assim, vai a de hoje, tá? Em relação àquelas ideias de Bohr, que foi a nossa aula compartilhada na semana passada, qual foi, né, o entendimento, né, a compreensão que vocês têm, assim, para discutir, para trazer de discussão, enfim, da nossa aula da semana passada? Alguém tem alguma dúvida ou algo a discutir? Essa é uma perguntinha para vocês aí. Ninguém tem nada para falar? Deixei uma pergunta no chat, professor. Eu assisti a aula da semana passada faz um tempo. Eu lembro, é uma apresentação de como o Bohr ele vai elaborar o modelo para o átomo de hidrogênio. E a quantização ela vai aparecer quando ele vai descrever os vários valores possíveis de momento angular. Isso, e na condição, e na discussão de Bohr, né, das órbitas clássicas, ele partindo-se, né, dos anteriores postulados e conhecimento a respeito da quantização, ele define que para tais, digamos, órbitas quantizadas e para que o modelo, né, concebido fosse um modelo estável, então o momento angular deveria ser quantizado, né? A gente pode resumir as ideias de Bohr em alguns postulados básicos, né? Eu estou trazendo um pouco aqui para vocês nesse início do roteiro, eu compartilhei para vocês na aula de hoje, onde aqui eu tento resumir assim as 5 principais ideias, para a gente sintetizar a aula da semana passada. A primeira, lógico, ele assume então a validade do modelo nuclear de Rutherford, no qual prótons e nêutrons concentravam-se no núcleo, enquanto elétrons circulavam ao seu redor. Tá? Um elétron move-se em órbitas circulares estáveis, sob influências de forças mecânicas, força eletrostática colombiana e força centrípeta. Né? Isso que vocês perceberam está muito bem descrito e desenvolvido no roteiro da nossa aula passada, né? Fiz ali detalhamento, fiz uma escrita bem detalhada, né? Bem seguindo um raciocínio passo a passo. E aí no 3, né, que o momento angular então global deste sistema é quantizado, né, por valores múltiplos inteiros da constante de Planck reduzida, né, o h barra, que é exatamente a constante de Planck, né, dividido por 2π. Embora acelerado, né, a posição acima justifica a não emissão de energia, mantendo-se conservada, portanto. E as energias emitidas pelo átomo de hidrogênio associam-se a diferenças de energias entre níveis eletrônicos. Ou seja, essas são, digamos, as ideias que regem, né, as ideias de Bohr, e que vocês devem recordar na sua descrição clássica. Ele, logicamente, esse modelo vai ser evoluído depois, então, pelo modelo de Sommerfeld, no qual essas órbitas, elas, na verdade, deixam de ser órbitas circulares como ele imaginava. Mas ainda assim, sendo, digamos, uma interpretação clássica para esse movimento, né, eletrônico em torno do núcleo,
e no caso específico para o modelo do átomo de hidrogênio, é esse modelo, né, concebido por ele, que consegue explicar aqueles valores no espectro de linhas do átomo de hidrogênio que nós tínhamos falado na aula anterior. Ou seja, esse modelo de Bohr, embora simples, embora bem ainda, digamos, comparado ao que a gente vai, né, adentrar na aula de hoje, nas próximas aulas, a teoria quântica moderna, né, ele consegue resolver um problema de espectroscopia que até então não tinha uma interpretação clara. Isso ficou claro para vocês na aula? Ficou sim, professor. O que eu ia perguntar é a questão da quantização das órbitas. O Bohr postulou isso, mas posteriormente ele surgiu de maneira natural, né? E aí onde mais ou menos que surge isso de maneira natural, que onde se volta nesse ponto deixa de ser um postulado e passa a ser uma coisa deduzível. Legal, Arthur. É nossa aula de hoje, nosso tema de hoje da aula. Bacana. A sua pergunta é justamente a nossa introdução, né, e o foco principal da nossa aula de hoje, viu? Então, a resposta à sua pergunta vai acontecer naturalmente na nossa aula de hoje, tá bom? Ok, professor. Bacana. Eu gostaria de destacar, né, um conhecimento já muito bem estabelecido e que foi colocado na aula passada e que foi utilizado por Bohr, é a definição do Hamiltoniano, né? Hamiltoniano clássico, assim definido como H. O símbolo H justamente pelo, né, o Hamilton, que faz uma descrição das equações de movimento, né, e de momento, digamos, uma reformulação, né, ou uma formulação matemática um tanto diferente da newtoniana, assim como também a gente tem a formulação de Lagrange, né, que são formulações que descrevem o mesmo princípio, digamos, clássico, mas com pontos de vistas diferentes. Esse Hamiltoniano, né, que vai ser, então, essa componente de energia cinética mais a componente de energia potencial, será essencial e a gente vai usar bastante, né, esse Hamiltoniano nas próximas aulas e ao falarmos também depois da equação de Schrödinger. Então, esse roteiro ele vai descrever em detalhes, tá? E assim, com mais detalhes, a nossa aula de hoje, tá? E no finalzinho do roteiro, a gente depois, na quarta-feira, a gente vai voltar a falar sobre isso. Tem um exercício resolvido e um tópicozinho aqui a respeito de equações diferenciais ordinárias. Serão necessárias para a gente entender e compreender de uma forma bem clara digamos, a teoria, né, de Schrödinger, a teoria da equação de Schrödinger. Então, isso vai ser tema das futuras aulas, e aqui eu deixo uma breve, digamos, lembrança, né, de cálculo diferencial, e que é importante aí para as próximas aulas também. Então, esse é o nosso roteirinho disponível lá no Classroom. Eu vou passar aqui, então, agora para a apresentação dos slides. Eu vou, então, fechar aqui a minha câmera, pessoal, para a gente poder ter uma apresentação mais linear, né? E eu também, assim, eu queria muito... Eu vou nessa aula, sempre que possível aqui, tentar colocar vocês na discussão e tentar trocar, né, uma ideia com vocês. Não ser uma aula unicamente expositiva, eu queria muito que vocês pudessem participar. Bom, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco da física clássica, tá? Por quê?
porque vocês vão perceber que a nossa ideia hoje é justamente construir essa base para o assunto das futuras aulas a respeito da equação de Schrödinger e dessa teoria quântica moderna, né? E o elo com a física clássica é justamente porque na física clássica a gente está destacando aqui Isaac Newton, mas a gente pode, logicamente, destacar outros personagens importantes para a física clássica, mas vamos colocar Newton devido às equações, né, famosas de Newton, que vão descrever, né, o movimento de uma partícula de um sistema macroscópico, né? Então, as equações de Newton, as equações de movimento de Newton, né, onde força está definido como massa da partícula vezes a aceleração, e no caso aqui, né, escrito de forma diferencial, onde massa vezes a derivada segunda da posição, imaginando aqui abaixo, nesse desenho, um sistema, digamos, unidimensional, né, um movimento em x no tempo, de uma partícula de massa m. Então, você consegue, com essa equação acima, sabendo dessa relação à posição inicial e conhecendo, portanto, essa força que age sobre uma partícula de massa m, nós podemos descrever o movimento dessa partícula ao longo da coordenada de posição, aqui x, em função do tempo. Então, as condições iniciais, né, elas nos permitem determinar a evolução temporal da partícula e conhecer, né, tudo sobre o movimento dessa partícula, sua energia cinética, sua energia potencial, o seu momento, suas velocidades, enfim, nós conseguimos ter uma descrição do movimento dessa partícula em cada ponto no espaço. E isso nós praticamos no dia a dia, né? Hoje foi até engraçado, eu tive que resolver um problema no banco e eu precisava estar no banco às 13 horas. Pode falar? Alguém quer falar? Comentar alguma coisa? Gustavo? Não? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Eu tinha que chegar no banco hoje às 13, fiz um almoço correndo, né? E, enfim. E eu sei exatamente a distância aqui da minha casa, o banco, no caso, foi aí no centro da cidade, no centro de Niterói. E eu sei exatamente a distância, né, que tem daqui da minha casa até o centro de Niterói, e mais ou menos com a ideia do trânsito e o quanto eu iria, qual seria a minha velocidade média, né, da minha casa até lá, eu tinha uma ideia mais ou menos de tempo que eu precisava sair daqui para chegar lá às 13 horas. Logicamente que, fazendo o cálculo todo na minha cabeça, eu teria uma estimativa ali de mais ou menos, né, um erro em torno do tempo, né, de 13 horas. E, logicamente, vocês, todos os dias, nós praticamos essas equações, né, indiretamente ou diretamente em nossa vida, ou seja, a gente consegue exatamente prever, né, o tempo que a gente vai chegar, logicamente que se as condições, né, de velocidade média, de condições externas estiverem dentro do normal e dentro do previsto, né? E foi dito e feito, né? Um dia hoje sem imprevistos, sem nenhuma força externa que estivesse atuando de forma a complicar essa previsão, eu cheguei lá exatamente às 13 horas, sem nenhum problema. Então, vocês vão perceber que um dos desejos, justamente quando Ali Bohr vai, então, né, através daquele modelo clássico, já tentar descrever, né, uma certa órbita
ou seja, um certo movimento do elétron em torno do núcleo, havia um desejo, né, fazendo um paralelo, justamente por isso ele assim define órbita, né, fazendo um paralelo agora das órbitas, né, de planetas em torno do Sol, havia um desejo de tentar descrever esse movimento eletrônico. Mas a questão é, será que esse movimento eletrônico ele vai se comportar da mesma forma como essas partículas macroscópicas se comportam portanto, a gente consegue ter uma descrição muito bem determinística, né, e certeza a respeito desse movimento? Essa é a grande questão que os caras ali, né, a partir ali do modelo de Bohr em especial, passam a se debruçar, né, a pensar a respeito dessa, digamos, dessa estrutura, né, eletrônica da matéria. E aí nós temos esse paralelo entre o que é macro, tá, e o que é microscópico, né? Eu vou destacar para vocês, com palavras-chave, alguns, digamos, conhecimentos que foram naquela época, né, fomentados e que são importantes para a gente entender como se chega, né, a partir desse momento à concepção, por exemplo, que a gente vai combinar na aula de hoje, da equação de Schrödinger. Primeiro, o princípio da correspondência de Bohr, né? Bohr, no final do seu trabalho, ele faz algumas observações importantes. Ele diz, né, as previsões baseadas na teoria quântica deveriam demonstrar comportamento compatível com os resultados clássicos nos limites em que o número quântico tende a infinito ou que a constante de Planck tende a zero. Tá? Essa definição do princípio de correspondência de Bohr, a gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente, é extremamente importante, tá? E nós já chegamos a falar em aulas anteriores, que é essa questão dos limites de cada escala, né? Quântica e clássica. A segunda, logicamente, o fracasso, né, do modelo de Bohr, fracasso no sentido de que, ele conseguiu ali descrever bem, né, as linhas espectrais para o átomo de hidrogênio, mas ao aplicar, ou tentar aplicar para outros elementos químicos na tabela periódica, ele passa a não descrever, né, mais tão coerentemente como ele descreveu para o átomo de hidrogênio. Então, o fracasso do modelo é justamente esse. Então, não era muito bem como ele pensou, embora a sua contribuição tenha sido, assim, importantíssima, né? E, inclusive, assim, trocando ideia com vocês um pouco sobre essa questão da filosofia que tem por trás, né, desses marcos históricos da ciência, da física e da química, a gente chegou a falar um pouquinho na aula passada, né, de que Bohr, quando termina o seu doutorado em Copenhague e vai fazer um período pós-doutoral, né, ele vai inicialmente para o laboratório de Thomson, né, que havia exatamente sido o pai, né, da caracterização da subpartícula atômica, né, o elétron, alguns anos anterior. E exatamente, lembro da minha aula, 2 aulas atrás, né, Thomson ele era um dos pesquisadores líderes no laboratório Cavendish, lá no departamento de Cambridge, de física. No entanto, suas ideias não batiam com a de Thomson, porque o modelo, né, atômico de Thomson ele não concebia as ideias teóricas de Bohr, tá? E aí, nesse momento, interessante até abordar isso com vocês, né, porque tem a ver com a nossa vida, né?
acadêmico, científica, né? Vocês estão aí na graduação, né? Vocês estão aí próximo de chegar, por exemplo, no final do curso, e existem tantas oportunidades a serem exploradas, né? Vocês podem ter uma experiência, por exemplo, no mercado, irem tentar uma vaga na indústria, ou vocês podem lecionar, né, para uma escola, ou tentar lecionar para uma universidade. Vocês podem tentar seguir uma carreira científica, fazendo um mestrado, doutorado. Já existem N possibilidades, ou até mesmo escolher uma outra área, né, de atuação. Tantos acabam fazendo isso. Por exemplo, né, na minha turma, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, éramos 60, eu acho que no final acabaram formando aí uns 12 de 60, para vocês terem uma ideia, naquele tempo regular, e aí depois outros foram formando, mas eu tenho colegas que largaram o curso para fazer direito, outro para fazer medicina, outro para fazer arquitetura, e assim vai. São decisões, né, que tomamos. E Bohr, ele toma uma decisão importante, e muito importante, porque isso vai justamente trazer à tona todas essas descobertas a partir do seu modelo. Então, ele vai buscar, né, o laboratório de Rutherford, que foi aluno de Thomson, e que já vinha fazendo experimentos de caimento radioativo, né, com partículas alfa, enfim, e ele há uma sinergia muito interessante, né, porque as ideias teóricas de Bohr vão, digamos, serem sinérgicas e vão convergir com os experimentos realizados por Rutherford. Isso vai ser importantíssimo para a concepção do modelo dele. Mas também a gente precisa trazer, né, as questões do princípio da incerteza, tá, que norteiam essa questão colocada por Heisenberg, na qual a relação de incerteza afirma que o produto dos erros em medidas, e aí no caso vamos olhar o produto das incertezas em relação à posição de uma determinada partícula, vezes as incertezas do momento, tá? Então, esse delta X aqui relacionado à posição, e esse delta Px seria a incerteza do momento, né, naquela componente X. Isso é maior ou igual à razão da constante de Planck por 2π, né? Ou seja, esse princípio da incerteza vai trazer à tona de que, para partículas nessa escala de tamanho, ou seja, nós temos aqui uma constante, né, muito, muito, muito próxima a zero, como a gente falou ali antes, no princípio da correspondência de Bohr, em que não é possível ter a certeza simultânea da determinação de posição e momento ao mesmo tempo. E ao conceber um experimento no qual a gente queira tentar realizar, né, a medida da posição de uma partícula nessa escala, do elétron, automaticamente essa medida vai interferir no momento, e aí, portanto, a posição não será mais a mesma. A gente vai falar bastante sobre isso mais à frente, mas é uma outra questão importante aqui, que vai ligar esse macro e microscópio. Então, assim nasce a física quântica moderna, e um personagem importantíssimo para isso foi, nós comumente chamamos, né, de Louis de Broglie, né, para os franceses seria o Louis de Broglie, que vai viver nesse período aí de 1892 a 1987, e que vai trazer a equação, uma equação já estabelecida na época por Einstein, onde o comprimento de onda, lambda, é relacionado à razão entre H sobre P. Observem nessa relação o seguinte, vamos considerar aqui, tá, uma manipulação matemática, na qual nós podemos trazer esse momento aqui para multiplicar o lambda. Na minha aula de hoje, justamente por conta de um GIF animado que eu trouxe, eu quis apresentar no PowerPoint aqui, ou, na verdade, no LibreOffice, eu não uso o PowerPoint,
e aí eu perdi a minha canetinha de escrever, eu estou sem essa ponteira aqui, que não funciona legal no meu computador, no LibreOffice. Mas vocês estão acompanhando aí conseguem acompanhar o meu mouse? Perfeito, professor. Tá Tá? tranquilo aqui. Então, o raciocínio que vocês devem fazer é o seguinte, passa esse P nessa equação aqui para cima, né, e o lambda para baixo. Você vai ter essa relação, então, de momento vai ser igual a H sobre lambda. Fazemos uma manipulação matemática e não vai alterar se nós multiplicarmos 2π, tá, acima e abaixo. Não vai alterar, né, a matemática da equação. Então, com isso, a gente então tem a razão de H sobre 2π, que é a constante reduzida de Planck, tá? Esse H barra abaixo, e 2π sobre lambda, o que é? 2π sobre lambda é uma relação muito conhecida, e já era muito conhecida por espectroscopistas. Primeiro, a gente vai lembrar, de 2 aulas atrás, a definição do número de onda. O número de onda é o inverso do comprimento de onda. Essa unidade, número de onda, ela é introduzida e muito utilizada na quântica, mas ela é uma variável, né, uma grandeza que foi cunhada da espectroscopia. E uma outra grandeza também importante na espectroscopia é o que a gente chama de vetor de onda. Tá? O vetor de onda K é nada mais, nada menos que a razão entre 2π sobre lambda. Tá? Esse, então, 2π sobre lambda, que aparece aqui na relação de momento, substituído por K, resulta de que, então, esse momento vai ser igual à constante de Planck reduzida vezes o vetor de onda. Tá? Reescrevendo, nós podemos, então, também chegar na relação de que, então, o vetor de onda vai ser a razão entre o momento e a constante de Planck. Foram essas relações que vocês estão vendo aqui, matemáticas, que foram de intenso estudo e investigação por de Broglie em sua tese de doutorado. Tá? E é ele que vai trazer essa ideia, e pela primeira vez, né, usar o termo onda de matéria, em que, no seu pensamento, da mesma forma como, né, nós já estudamos isso em aulas anteriores e falamos bastante da natureza corpuscular, né, da luz, que inicialmente foi uma ideia, vamos lembrar aqui de Newton, né, que assim descreveu a luz de uma forma corpuscular, o que a gente pode chamar de ótica geométrica de Newton. No entanto, lá nos idos do século XVII, né, e depois XVIII, foi consolidado a ideia ondulatória da luz, que foi inicialmente concebida por Thomas Young, por Fresnel e por Huygens, que descreveram a luz de uma forma ondulatória, o que a gente chama de ótica física. Tá? Então, da mesma maneira, então, como a luz, ela tinha, e aí vocês vão lembrar, né, de algumas aulas anteriores em que nós tocamos na questão desse comportamento corpuscular da luz também, né, enfim, combinando lá com o efeito fotoelétrico, etc. De Broglie, ele na sua tese de doutorado, ele se debruça em investigar essa natureza agora ondulatória da matéria, ou seja, o que ele chama de ondas de matéria. Né? E aí, observem, ele, na sua tese de doutorado, né, ele vai trazer, de uma forma muito abstrata, observem, uma tese de doutorado teórica a respeito do assunto, ele vai imaginar exatamente que os elétrons, tá, pudessem sofrer, né, interferência ou possuir um padrão de difração, assim como a luz, a onda, ela tinha, né, um padrão de difração muito bem conhecido. E aí eu vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem. Ele, na sua tese, ele propõe, né,
experimentos e tal, mas os avaliadores da tese de de Broglie vão aprová-la com restrições, tá? Porque consideravam as suas ideias muito especulativas, tá? Sem uma prova experimental a respeito de suas ideias. Então, assim, esse é um fato histórico interessante, a primeira reação à tese, tá, de doutorado de Louis de Broglie não foi dessas assim, uau, nós temos algo aqui muito revolucionário. Não foi, tá? Ao contrário, né? Nós tivemos um debate intenso ali naquele momento, mas que precisava de uma comprovação, tá? E olha que interessante, a figura, vocês conseguem observar a figura aqui abaixo, à esquerda, no slide? Essa figura é uma figura que ilustra, tá, o experimento de difração de elétrons, tá, que Davidson e Germer, tá, vão fazer em 1927, também em paralelo a eles, outro cara que vai realizar um experimento e vai comprovar, tá, a ideia de de Broglie sobre a capacidade desses elétrons, então, serem difratados, tá, vai ser justamente o filho, né, de Thomson. Tá? Então, Thomson ele vai receber o Nobel em 1906 e o seu filho também, né, anos depois, recebe um Nobel, exatamente, Patrick, o J.P. Thomson, né, vai receber o Nobel por experimentos que vão comprovar essa propriedade dos elétrons também serem difratados. Então, eu trago aqui, ao lado direito, um microscópio eletrônico de transmissão, e ao lado esquerdo, para provar que esse fenômeno esse padrão de difração ocorria com os elétrons, o grande desafio era que você teria que ter, né, uma fenda, aqui a fenda de tamanho A, estão vendo? Do tamanho da partícula, né? No caso aqui, você tem, num sistema vácuo, um feixe de elétrons, né, bombardeando um anteparo. Essa fenda precisaria ser do tamanho desse elétron. Ou seja, ali da ordem de 1, 2, no máximo aí 3 angstroms, menor até que 3 angstroms, para que esse padrão de difração, de fato, fosse observado. E quais sistemas poderiam, tá, promover, né, esse padrão de difração? Pergunto a vocês. Algum cristal. O padrão de difração que nós estamos observando aqui à direita, Exato. Sim. Penso na luz, comentou os experimentos de Huygens no passado, a luz poderia. Sim, mas aí, olha só, eu estou falando agora de um sistema no qual você poderia observar um padrão de difração de um feixe de elétrons, não de um feixe de luz. Então, um cristal, por exemplo. Pode falar. Sim, pode falar, Arthur. Eu ia comentar que na FISESP 4, que no modo remoto, a gente faz um simuladorzinho de difração de elétrons num sistema de grafite. Aí a gente determina a distância interatômica, então imagino que sirva. Exatamente, ou seja, você tem que ter um cristal, né? Aí você pode ter um cristal de moléculas, né? Um cristal iônico, enfim, um cristal líquido, ou seja, um sistema cristalino no qual o arranjo dos átomos ligados numa rede cristalina tem exatamente essa ordem, essa grandeza, essa magnitude de distância, correto? Né? O espaçamento entre esses átomos ligados na rede é da ordem justamente ali de 1,5, né, angstroms, em torno desse valor, que é o tamanho dessa fenda, agora num arranjo cristalino, e aí você consegue observar o padrão de difração de um feixe de elétrons. Isso
vai não apenas comprovar aquelas ideias de De Broglie, mas vai assim abrir um precedente enorme para um desenvolvimento de tecnologias, né, e aplicação, entre outras, o microscópio eletrônico de transmissão que está aqui ao lado, e que vai ser possível, então, você estudar e caracterizar diferentes materiais, né, a nível atômico. Então, é um avanço assim espetacular. E aí, trazendo para vocês a informação histórica, eu estou vendo aqui que o Patrick está contribuindo com alguns links, só para participar com vocês, né? Legal, Patrick, obrigado. Você está adiantando um material que eu ia compartilhar na quarta-feira. Os artigos do pai e do filho, né, um ao lado do outro. Incrível, né? Pressão enorme sobre o neto, né? Imagina. Da mesma forma como o Bohr, né? Você tem o pai, o filho e o neto de Bohr. Hoje é um professor também muito conhecido e de carreira de sucesso. Mas é uma grande pressão, né? Imagina. Diga. Aqui também. A mãe, a Irene... A Irene ganhou o Nobel, né? Isso. Lembra quando eu mostrei para vocês uma foto lá minha na Suécia, lá em Uppsala? Acho que foi 2 aulas atrás, estão lembrados? Uhum. Então, eu fiz um período pós-doutoral, né, num laboratório no departamento de física, no qual o cara que desenvolveu a técnica de XPS recebe o Nobel, né? Na verdade, assim, o pai recebeu o Nobel pelo desenvolvimento em XPS, o filho também, né, o Sigba, filho, recebe também por continuações da pesquisa do pai em XPS, ele recebe também um Nobel em física, e o neto, é professor lá, né? Não em Uppsala, mas é professor em Estocolmo, ele se formou em Uppsala, mas ele é um pesquisador ativo. Eu fico imaginando, pensando, né, coisas que a gente ficava brincando, conversando lá. Reunião de família no Natal, né? Tá lá a foto do pai, né, do filho, ou melhor, do avô, né, do pai, nobres, e olhando para o filho, né? Tipo, e aí? Quando é que você vai ganhar também um Nobel, né? Imagina, uma pressão enorme, né? Exatamente isso. Coitado, né? É tipo você ser filho do Pelé, ou filho do Zico, ou, enfim, do Maradona, né? É uma pressão, assim, inconcebível. Ou o cara é um cara, tipo, equilibrado e vai levar na boa, tranquilo, e vai ser feliz, ou ele vai viver uma vida, assim, complicada, né, psicologicamente. O que vocês acham? Eu também acho que vai ser meio 880. 880, né? Mas, para entender um pouco sobre essas ideias de onda de matéria de De Broglie, vamos entender aqui um pouco sobre o fenômeno de difração, né, típico de ondas, tá? Se nós imaginarmos aqui, né, uma metralhadora de projéteis a nível macroscópico, aqui eu estou falando dessa figura acima à esquerda, tá? É um experimento em que você tem aqui uma parede com 2 orifícios, 1 e 2, e um anteparo no qual você tem um detector móvel capaz de detectar, né, perceber a posição em que esse projétil atinge o anteparo. E ali você contabilizar, né, o número de vezes que aquele projétil atingiu aquela posição específica. Então, imagina só esse experimento com a metralhadora de projéteis, em que você vai disparar um a um, tá? Não simultaneamente, tá? Um a um, digamos, bombardeando, então, essa parede. Eles podem, por exemplo, bater, como vocês estão vendo nessa linha, nessa tracejada, e ricochetear e cair nessa posição. Ou ele pode simplesmente desenvolver aqui uma trajetória linear, atingindo essa posição aqui, enfim. Inúmeras possibilidades podem acontecer, tanto no orifício 1 quanto no orifício 2, e a gente vai
imaginar que essas possibilidades são iguais para o orifício 1, tá? E similares para o orifício 2. A figura que você vai gerar nesse anteparo, com esse detector, é uma figura similar a essa aqui em B, para as projeções em relação ao orifício 1, seria a probabilidade, tá? A distribuição, então, de probabilidade P1, e para o orifício 2, essa distribuição de probabilidade P2. Tá? A probabilidade resultante, né, dos orifícios 1 e 2 com esse bombardeamento de projéteis vai ser essa figura aqui em C, na qual é simplesmente uma soma das probabilidades P1 e P2. Então, digamos, esse seria um experimento, né, do ponto de vista clássico, do bombardeamento de projéteis em um anteparo, tendo aqui as fendas 1 e 2 como na figura. Já as ondas, como vocês podem ver aqui do lado direito, acima, e aqui imaginando uma fonte de ondas em uma superfície, né, líquida, vamos imaginar um tanque de água perfeito, né, em que você tem uma fonte geradora de ondas, então você tem uma frente de onda aqui, e elas vão se chocar com a parede e, da mesma forma, vão passar pelos orifícios 1 e 2. No entanto, observe que essas ondas elas acabam interferindo, e essa interferência é um fenômeno típico de uma onda, né? Fenômeno de interferência. E ao interferir, nós vamos criar no absorvedor, no anteparo de detecção dessas frentes de onda, as seguintes intensidades agora, I1 e I2, que nesse caso, I1 e I2 é proporcional ao quadrado, tá, dessa amplitude, dessa intensidade para cada uma dessas frentes de onda. E, portanto, o padrão resultante não é mais, como no caso clássico, da soma de P1 mais P2, mas justamente o quadrado de H1 mais H2 aqui de cada uma dessas frentes de onda interferindo, e aí um fenômeno de interferência, você vai ter interferências que, por característica, na mesma fase, podem, então, resultar numa frente construtiva, ou numa interferência construtiva, enquanto ela, quando estão fora de fase, ou seja, em fases opostas, elas interferem de forma destrutiva. E é por isso que você, no padrão aqui mostrado em C, observa esses máximos e mínimos completamente diferentes da soma das probabilidades, como vocês viram no experimento do projétil. Então, esse padrão de interferência, que é típico de ondas, vai ocorrer num, digamos, canhão de elétrons, que pode ser um filamento de tungstênio, né? Aqui num experimento ideal, logicamente, e pensado, que é demonstrado aqui por esse GIFzinho animado. Vocês estão vendo aí, funciona para vocês o GIFzinho animado? Então, sim. Tá? Então, eu justamente por conta desse GIF animado, né, eu quis mostrar para vocês, tá, exatamente o fenômeno de interferência ocorrendo para o caso de um feixe de elétrons que, ao passar pelas fendas 1 e 2, passam a interferir de forma construtiva e destrutiva, tá? E formar um padrão de difração, como vocês observam aqui em C, que é representado aqui por esse gifzinho animado à esquerda e também por essa imagem final. Essa imagem final é exatamente o padrão de difração final ali, devido a esse fenômeno de difração do elétron. Então, esse fenômeno vai trazer o conceito, né, dual onda-partícula, e esse efeito dual onda-partícula vai justamente depender das condições do experimento, em que escala cada um desses experimentos são realizados. Então,
ainda continuando sobre essa busca, né, de tentar descrever um movimento, né, de uma partícula do ponto de vista agora da quântica, né, do elétron, ainda na tese de de Broglie, a gente vai encontrar algumas relações importantes e que aqui devem ser esclarecidas para a nossa compreensão. Então, mais uma vez, lembrando que esse lambda ele pode ser relacionado com a frequência, onde aqui V sobre F, V exatamente a velocidade da luz, e vamos chamar esse F de Ni, de frequência, né? Então, se você tem aqui no lugar de F Ni, nós podemos, agora, desculpa pessoal, eu vou dar uma pausa aqui nessa apresentação e vou trazer o meu PDF, no meu PDF eu consigo escrever e fica melhor. Deixa eu trazer aqui, legal. Até o momento em que eu queria o GIF, funcionou e vocês compreenderam bonitinho. Deixa eu passar aqui para o PDF. E aí vai ficar legal agora. Ô, professor, no livro do Morgon, de Química Computacional, tem um capítulo, acho que é do Chaer, ele comenta exatamente esse exemplo da soma que seria da função de onda e que seria a soma da densidade de probabilidade. Lá também eles vão ficar bem bacana nesse estilo. Exatamente. E a questão da soma da densidade de probabilidade, a gente vai aqui, vamos fazer uma inferência, porque não é o momento de falar sobre isso vai ficar bem claro mais à frente, já que você tocou no assunto, Arthur, é exatamente isso. Vamos lá, vamos ver se vocês estão antenados. Do ponto de vista clássico, de uma partícula macroscópica, ficou bem claro para vocês ali que a gente pode, através das equações de Newton, descrever, né, a posição de uma partícula macroscópica em qualquer instante de tempo, logicamente sabendo as condições iniciais. Ok? Ou as condições de contorno do problema, né? Então, isso está claro para vocês, não está? Perfeito? Podem interagir comigo no chat ou falando. Professor, acho que sim. Perfeito. Agora, se você agora vai olhar, né, essa partícula, no caso o elétron, que tenha um comportamento de onda, então vamos entender a onda. Ao tentar descrever a onda, nós conseguimos definir a posição de uma onda no tempo? Acho que não. Por quê? Porque uma onda não tem uma localização específica. Exato, Não? porque uma das características da onda é que ela não tem localização específica, né? E nós interpretamos a onda justamente por sua probabilidade, que é dada pelo módulo quadrático, ok? Perfeito? Tá claro isso para vocês? Isso é importantíssimo para vocês entenderem do que a gente vai falar mais à frente. Isso está claro apenas aqui o Arthur, né, o Patrick estão participando, mas os outros colegas aqui na aula, está claro para vocês? Se puderem responder isso no chat, fica tranquilo. Pode ser. Perfeito. E aí, ao descrever, então, nesse caso, né, o elétron do ponto de vista ondulatório, a gente vai ter que descrevê-lo por sua densidade de probabilidade, tá? Então, esse é o grande gap entre você descrever um problema do ponto de vista clássico e escrever um problema do ponto de vista quântico, tá? Então, nessa relação aqui de de Broglie, como vocês estão vendo no slide, eu passei, mas eu não sei se está aparecendo para vocês, eu estou nas equações aqui de de Broglie. E aí ele sabia, então, da relação de energia, né, sendo igual a Hν. Então, aqui, vamos fazer algumas manipulações matemáticas importantes. Como eu disse, se nós passarmos Ni, agora aqui eu consigo
Cadê? Aqui, bonitinho. Opa. Então, olha só, se nós chamarmos esse F aqui, então, de Ni, né? E aí nós podemos escrever esse lambda como sendo igual a C sobre esse Ni. Então, nós podemos exatamente escrever esse Ni, certo? Como sendo igual a C sobre lambda. Tá? Então, essa relação Ni igual a C sobre lambda, ela vai ser usada nessa relação de energia aqui acima. Né? Então, substituindo, nós temos exatamente aqui, ó, C sobre lambda, tá? Mas vocês estão lembrados antes, nas relações anteriores, para o vetor de onda, né? Primeiro, aqui, o vetor, vou voltar aqui para vocês verem, né? Então, aqui, olha, vetor de onda é 2π sobre lambda, tá? Então, se você usa essa relação aqui na equação, nós temos, substituindo em lambda, nós vamos ter que a energia vai ser hc, o vetor de onda k, sobre 2π, né? H sobre 2π é justamente a constante de Planck reduzida, então nós escrevemos como H barra C vezes K, e, portanto, escrevemos agora o vetor de onda como sendo a razão dessa energia sobre H barra vezes C. Nesse caso aqui, na relação de onda de matéria, essa energia, ela descreveria justamente essa energia dessa onda de matéria, tá? E ser a constante de velocidade da luz. Bem, se nós trouxermos à tona, né, a energia cinética do ponto de vista clássico, aqui abaixo descrita, onde a energia cinética descrita por T vai ser meio de mv ao quadrado, nós podemos escrever essa energia cinética, fazendo algumas manipulações, como vocês estão vendo aqui no slide, como P ao quadrado sobre 2m. Portanto, observem que essa relação aqui acima, ela vai resultar nessa relação abaixo, justamente substituindo essa raiz de 2me a partir dessa relação de energia cinética aqui abaixo. Então, nós relacionamos o vetor de onda, a energia dessa onda, a massa, tá? No caso aqui, sendo a onda de matéria, onda do elétron, a massa do elétron, sobre a constante de Planck reduzida. Então, essas relações de de Broglie vão abrir justamente uma discussão na comunidade científica bastante importantes e que serão levadas para um congresso extremamente famoso, né, e que até hoje ele ocorre a cada 3 anos, e naquela época ele ocorria tanto para as áreas de física e química, que é a conferência de Solway, em que reúne ali os cientistas mais importantes daquela época. Nós temos várias fotos bastante conhecidas e divulgadas aí na internet, hoje em dia até nas redes sociais, né, da reunião desses caras, fotos como essa em que todos esses ícones e nobres estão presentes. E também ali, então, estava de Broglie colocando esse trabalho, né, em discussão das suas ondas de matéria. Aí, como eu voltei aqui, tá, pessoal, para o meu PDF, ficou dessa forma, mas o que eu mostro aqui são duas frentes de onda, no qual a propagação de uma onda ela tem como solução um pacote onde essa onda pode sofrer uma certa dispersão, ou seja, mudar a sua amplitude, né, em relação ao seu movimento em x, ou não, né, mudar as suas amplitudes. Então, esses pacotes de ondas eram concebidos pela sua teoria da onda piloto de de Broglie em sua tese de doutorado. Essas ideias, elas foram, como eu disse, amplamente debatidas e discutidas, e essa discussão eu trouxe para vocês, por quê? Porque nós vamos imaginar a descrição desse movimento ondulatório da matéria
de uma forma estacionária. O que seria um movimento estacionário da onda? Seria um movimento no qual a onda ela vai, imagina, né, um típico movimento estacionário é bem descrito pelas cordas em um violão, né? Eu vi até esses dias aqui numa das fotos, acho que o Arthur toca violão, alguns de vocês devem tocar, o Patrick, enfim. Então, as cordas de um violão elas estão fixas nas suas extremidades, né? E ao tocar nós podemos obter padrões, tá? de oscilações, tal como vocês observam aqui nessa figura, tá? Onde o menor estado de energia, ou o menor, né, estado possível para essa onda estacionária seria esse descrito com n igual a 1, onde nós temos aqui metade de um comprimento de onda, imaginando que o comprimento da onda é justamente contabilizado por ela. Por exemplo, aqui eu tenho um comprimento de onda lambda, certo? Ou seja, entre as duas extremidades fixas, eu consigo exatamente completar, né, um período completo, tem um período completo dessa onda em sua extremidade. Enfim, o menor estado seria esse aqui, onde eu tenho uma amplitude como essa máxima ou mínima, né? E aí eu tenho para n igual a 2, esse lambda 2 igual a L, e assim por diante, onde eu consigo, variando n, 1, 2, 3, 4, eu consigo atingir as harmônicas, né, para esse movimento oscilatório de uma onda, digamos, do ponto de vista clássico. Então, essa descrição ela vai mudar de uma forma substancial o modo de pensar a tentativa de descrever esse movimento, né, do elétron no átomo. Tal qual no livro de David Bohm, sobre teoria quântica, ele vai escrever o seguinte: a existência, né, do padrão de interferência é certamente, né, o fato mais importante no qual as propriedades da onda para descrever, né, essa matéria são baseados. E tal precedente e destaque nos trabalhos de de Broglie vai resultar, observem, no histórico, ele recebe o Nobel 4 anos depois da sua defesa de tese de doutorado. Assim, eu não lembro, e olha que eu já estudei de cabo a rabo, assim, um período tão curto de alguém receber um Nobel a partir da sua defesa de tese de doutorado. Nem mesmo Albert Einstein recebe o Nobel, né, em um intervalo de tempo tão curto, a partir do momento de sua defesa de tese. Não sei se vocês sabiam disso, mas de Broglie defende a tese dele, 4 anos depois ele recebe o Nobel, né? Então, é certamente uma das teses assim que tenha dado, talvez, uma contribuição tão enorme do ponto de vista básico, mas que tem precedentes, como eu mostrei para vocês, na tecnologia e, enfim, podem contribuir. E é aquela tese que você falou que a banca aprovou com ressalvas, não foi? Uhum, exatamente. Isso abre várias discussões filosóficas, né? Interessantes, porque a nossa vida é assim, né? O dia a dia nosso, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente, no momento, acha ali que não tem muita importância, mas ela pode ter uma grande importância, né? Se vista com carinho e com cuidado, né? Ou até, muitas vezes, veja só, dependendo da ação externa, né, sobre o que você faz, você pode se acanhar ou minimizar, né, o impacto de suas contribuições devido a uma interferência negativa, né, ou uma avaliação negativa externa a respeito do seu trabalho, enfim, ou até de suas posições, né, outras políticas, etc. Se vocês quiserem conversar um pouco sobre isso, fiquem
à vontade de depois a gente começar uma conversa em paralelo aí via WhatsApp ou por e-mail, mas tem muitas coisas interessantes. Uma delas é a respeito do próprio David Bohm, tá? Que, digamos, na história, né, da física, as suas contribuições são um pouco deixadas à parte, nos livros não se fala tanto, mas que eu gosto sempre de trazer por conta das contribuições para a quântica assim, enormes que ele deu, não só em relação à sua área de atuação e de pesquisa, mas também a interpretação, né, diferente da interpretação que a gente vai falar mais à frente de Copenhague. E aí eu estou deixando aqui um exercíciozinho para vocês fazerem em casa, não agora, que é o seguinte, de vocês estimarem, com base na teoria de de Broglie, quais seriam as energias permitidas, né, do sistema de uma partícula livre em uma caixa unidimensional, tá? Então, imagina uma partícula livre em uma caixa unidimensional. A gente vai falar bastante sobre isso mais à frente, então por isso que esse exercício é para casa, é um desafio mais para frente. Mas daria para resolver aqui considerando os conceitos de onda, né? Onde esse n lambda sobre 2 vai ser exatamente igual a igual a L, ou seja, as extremidades, né, em que essa partícula está confinada, digamos. Lembrando que o hamiltoniano clássico ele é definido como a soma, né, do operador de energia cinética mais energia potencial, aqui do ponto de vista ainda clássico, viu? Mas nesse caso específico, vamos considerar como condição de contorno que o potencial é zero, então nós temos só a energia cinética, onde a energia cinética, portanto, pode ser definida por P ao quadrado sobre 2m. Então, fica essa pergunta para vocês resolverem depois em casa. E como inspiração para a pergunta inicial do Arthur, um exercício que eu trouxe para resolver para vocês, que é fruto justamente e consequência das contribuições de de Broglie. E o exercício tem a ver com o seguinte, né? Mostre como obter as condições de quantização do momento angular do modelo de Bohr com base no princípio de interferência construtiva das ondas de de Broglie. Né? Então, a resposta seria essa que está aqui descrita para vocês. Né? Para que uma órbita estacionária no átomo de Bohr exista, as ondas, ficou faltando plural aqui, né? As ondas de de Broglie necessitam interferir construtivamente. Tá? Ou seja, as ondas nas quais o perímetro da trajetória é um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Então, o perímetro é 2πr, ou seja, é exatamente o comprimento da trajetória de Bohr, é 2πr. Isso deve ser igual a n lambda, imaginando exatamente essa relação aqui, olha, de interferência da onda para o movimento do elétron. Então, n lambda tem que ser então igual a 2πr. Ou seja, usando a relação de de Broglie para lambda, que é igual a h sobre p, o momento, se nós substituirmos na equação acima, isso aqui acima, nós vamos ter que n vezes h sobre p vai ser igual a 2πr, e, portanto, se nós manipularmos o 2π para um lado e o momento para o outro lado da equação, nós escrevemos que n vezes h sobre 2π vai ser igual a momento, que é mv, vezes r. Mas mvr, o que é mvr? É exatamente o momento angular, L. E h sobre 2π é o h cortado, né? A constante de Planck reduzida. Então, L é igual a n, que é um inteiro, positivo, vezes h barra. Dessa forma, nós mostramos que o momento angular é quantizado, assim como o vetor de onda que vocês viram ali acima, anteriormente descrito, também é quantizado, e a gente assim demonstramos que naturalmente isso sai da relação
de de Broglie, o qual Bohr usa como uma imposição para a quantização. E, naturalmente, vocês observam nesse exercício que isso sai naturalmente da relação matemática e da descrição das ondas de matéria que de Broglie descreve em sua tese de doutorado. Então, isso é muito legal, são 7/10, vai ter um precedente enorme na equação de Schrödinger, e aqui eu só estou colocando para vocês verem do que vai ser os próximos capítulos. Eu não vou dar uma de spoiler, isso aqui é só para chocar vocês, né? Que há uma relação enorme do que de Broglie faz com a concepção da equação de Schrödinger. Essa relação de Schrödinger tão famosa que vocês já viram em outras disciplinas, já ouviram falar, enfim, isso está quase que já certamente no inconsciente de vocês, não nasce da noite para o dia, isso não vem de uma hora para outra, mas isso tem uma contribuição enorme dos estudos de de Broglie, tá? Para que Schrödinger chegue nessa relação tão famosa de sua equação de onda. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Na nossa aula, e eu queria abrir um pouco aí para perguntas e discussões